Leitura do Evangelho de Lucas 18, 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, quando esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Amém. A igreja pode sentar. E o título que nós trazemos para a reflexão de hoje, para a nossa mensagem, é: parece demora, mas é o espaço para resistência e perseverança. Deus parece tardar, mas a sua justiça é também nosso movimento. Quem acompanhou o prelúdio, eu inseri ali uma música muito conhecida de Chico Buarque, que é Genil Zeppelin. Na peça Ópera do Malandro, Chico Buarque apresenta uma personagem que retrata resistência e sobrevivência, a Geni, identificada como uma travesti que engloba o universo de repressão, marginalização e violência às mulheres e às pessoas com essa identidade de gênero. Há algumas controvérsias, algumas pessoas que não enxergam Geni como uma pessoa trans. Mas a peça de Chico Buarque é uma personagem trans. Geni encarna a figura do oprimido que se mantém firme diante dos poderosos, lutando contra a misoginia, a LGBTI-fobia e o falso moralismo presentes na nossa sociedade. E também lutando contra o imperialismo, concentrados no Zeppelin, armado com 2.000 canhões, e numa classe social entreguista, repressora e traidora de sua nação. Então a letra de Chico Buarque, ela é tão completa e tão atual, que é possível a gente perceber, a gente notar, que ele fala de uma realidade que grita hoje, não de 40 anos atrás, 30 anos atrás, que grita hoje. No século I a.C., ou seja, ali por volta de 50 anos, 60 anos antes de Jesus nascer, viveu a Frânia, uma mulher que foi ridicularizada pela sua resistência e por falar em sua própria defesa nos tribunais, driblando as normas sociais de que mulheres deveriam ser representadas por seus maridos ou tutores. Alguém já ouviu falar de Afrânia? Eu vim conhecer ela agora, estudando, pesquisando para essa mensagem. Afrânia é uma figura interessantíssima. Caia Afrânia não falava apenas por si, mas defendia outras pessoas, tornando-se uma advogada informal, porque mulheres não podiam exercer uma profissão,
dentro do Império Romano, né? Elas não podiam, só homens podiam ter profissão. Então, tornando-se uma advogada informal de sucesso e gerando inveja e repulsa em quem? Nos homens. Como que uma mulher vai falar diante de um magistrado e ganhando fama e sucesso por sua insistência? Como que isso é possível? Então, os homens começaram a ter repulsa dessa mulher chamada Caia Afrânia. E aí o historiador Valério Máximo, seu contemporâneo, conviveu com ela, a descreveu como uma mulher imodesta, cujo latido incessante atormentava os magistrados, comparando sua insistência a um assédio constante. Assim registrou esse magnífico historiador, Valério Máximo. Acho que era o máximo que ele conseguia fazer, era insultar uma mulher. Então esse é o registro a respeito de Afrânia. Lucas, então agora no nosso evangelho, Lucas introduz a parábola do juiz e da viúva, informando que Jesus pretendia ensinar seus discípulos a orar sempre e nunca desanimar. Então sempre que a gente encontra uma parábola, a gente deve se lembrar que ali não existe uma resposta pronta. A gente precisa trabalhar para que nós obtenhamos uma resposta nossa resposta. Não sabemos quase nada sobre a viúva. O texto não diz quase nada sobre ela. Ela busca a justiça terrena ou a justiça de Deus? Também não sabemos. O texto não diz. Jesus complementa a parábola, então após ele contar a parábola, ele complementa a parábola, nos fazendo lembrar de Lucas 11:13, que diz assim: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, esse complemento que Jesus traz a essa parábola é muito parecido, quase as mesmas palavras de Lucas 11:13, quando ele fala sobre os amigos que batem a porta, meia-noite, pedindo pão, e aí depois ele fala que mesmo pessoas más, elas querem o bem dos seus. Então imagine Deus, que quer o bem de todos, se ele não vai cuidar de todos. É o mesmo teor do evangelho de hoje. Assim, Jesus compara a justiça dos homens, ou a justiça dos humanos, e a justiça de Deus, a saber, que a humanidade caída não gera justiça completa. Nós não somos capazes, por mais que a gente se esforce, em gerar uma justiça completa. Pois garantir a vida de uma criança não redime pecados. A gente pode fazer tudo para garantir a vida de uma criança, com todo o amor do mundo, inclusive garantir essa vida. Isso não redime nossos pecados. Não há nada que você faça, não há nada que nós façamos como humanos que possa nos livrar dos nossos pecados, no sentido de fazer as obras ou algo. Não há nada que a gente possa fazer. Numa primeira análise, olhando para o Evangelho, juiz e viúva são pecadores. Juiz e viúva são pecadores, seguindo com suas vidas nutridas pela dimensão da ganância. Ele, um juiz desonesto, querendo continuar lidando da forma como ele achava melhor, com as sentenças que vinham a ele, e ela, uma viúva, querendo uma vitória sobre seu adversário. Olhando assim, são apenas dois pecadores, na dimensão da ganância, desejando obter algo, olhando assim. E aí, se o juiz rejeita Deus, será que falta viúva à oração? O juiz, nós sabemos que ele não quer saber de Deus,
Então essa é a informação que já está dada. Agora, a viúva, não é dito que ela não teme a Deus. Não é dito nada nesse sentido. Mas ela se pronuncia num sentido de libertação. Ela se pronuncia. A justiça de Deus opera nos termos da dimensão da oração. A justiça de Deus é a conversão das consciências do juiz e da viúva e a transformação da sociedade humana por completo. Então, o juiz temendo a Deus ou não, e mesmo que a viúva tema a Deus, ainda assim, nós só veremos justiça completa se os dois, e não somente um, converterem as suas consciências para o reino. Claro, a gente percebe que o juiz, ele tem mais poder e ele é mais opressor. E olhando para a viúva, a gente não percebe opressão. Nesse sentido, obviamente, ela nos mostra uma figura de luta e ele uma figura de opressão. Isso fica bem claro no texto. Mas na dimensão da justiça de Deus, a gente sempre precisa lembrar que não há um sequer ser humano que não seja pecador. E aí, diz Lucas 18:8, eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Essa pergunta de Jesus é fantástica. Essa pergunta de Jesus, ela faz alguma coisa com a gente. O desafio que Jesus lança pretende colocar a humanidade em movimento. Movimento. Em que direção? Na direção da justiça de Deus. Pois, para encontrar fé na terra, será muito bom que os seres humanos tenham tomado decisões a favor da vida. Será bom que toda luta, resistência e esperança tenham transformado o mundo num lugar sem adversários. Cumprindo a profecia de Jeremias que nós lemos. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. As mais importantes, os juízes, as mais humildes, as viúvas. E aqui representando dois aspectos opostos, de poder e opressão que nós temos na humanidade. Então, indo para a nossa conclusão, tendo observado tudo o que nós falamos até agora, Geni, a Frânia e a viúva representam mulheres descartáveis por suas respectivas sociedades. A gente sabe como a viúva é tratada no tempo de Jesus e talvez ainda hoje. A gente conheceu como a Frânia foi tratada, sendo uma figura de repulsa nos homens. E nós conhecemos Geni, que é da realidade brasileira, da nossa realidade, da nossa rua aqui em frente. Então nós conhecemos essas três mulheres descartáveis por suas respectivas sociedades. Os homens romanos, em qualquer parte do império, inclusive na Palestina, não toleravam que uma mulher ocupasse o espaço de um homem. As leis judaicas vão na mesma direção. Vai lá no Antigo Testamento, ou até no Novo, e você vai ver como as leis judaicas, elas vão na mesma direção. E se você não quiser olhar as leis judaicas, olha para a sociedade do tempo de Jesus. Todos colocavam a mulher como uma figura que não podia ocupar um espaço de homem algum. Então, nós temos mais que uma preocupação. Então, mais que ofendidas, as mulheres eram vítimas de misoginia, de ódio
contra a mulher. Geni era odiada, e a música fala para jogar pedra nela. A Frânia era odiada, e era comparada com uma cadela, falar bem claramente, que latia para os magistrados. Odiada. Os homens tinham nojo daquela mulher. E a viúva também, odiada. A viúva era odiada. Mas a reflexão do juiz, ali no capítulo 18, os versículos 4 e 5, Jesus apresenta o juiz fazendo uma reflexão. A reflexão do juiz revela sua preocupação de homem, ser ridicularizado por uma mulher. A preocupação dele. A gente podia até achar que ele estava se colocando no lugar dela, né? Olha como ele é misericordioso. Não. A preocupação dele era ser ridicularizado por uma mulher. Como a Frânia e Geni, a viúva tinha alta habilidade de articulação e resistência. A viúva, assim como a Frânia e Geni, tinha alta habilidade de articulação e resistência. Reunia ousadia retórica e as experiências de quem vivia na quebrada, no gueto, na favela, na comunidade, em situação de rua. A Geni apresentava esses aspectos. Estava capacitada em derrubar qualquer tese com a devida vênia. Então ela não era desrespeitosa com o magistrado, ela não era desrespeitosa, mas ela era resistente, ela insistia e ela articulava em sua defesa, sem desistir. Geni, a Frânia e a viúva estão orando ativamente, por meio de atitudes corajosas de resistência e perseverança, pois são vítimas que não são passivas. Nenhuma delas é passiva, que são atacadas, são ojerizadas, odiadas e aceitam isso. Elas não aceitam, elas não são passivas. Orar é se colocar em movimento. Em que direção? Na direção da vontade de Deus, que pressupõe um agir com amor. Movimento é espaço para resistência e perseverança. Superfície em que Deus parece tardar, mas a sua justiça é também o nosso movimento em direção ao reino. Olha que exemplo de oração. Então a viúva, ela não orava? Ela orava. Ela estava orando. E não em favor só de si, porque ela representa muitas mulheres e pessoas que se identificam como mulheres. E quem tem simpatia, quem tem empatia pelas pessoas que são oprimidas nesse nosso planeta. Jesus quer que este movimento aconteça com a humanidade. O movimento é este. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Imagina a gente poder trilhar um caminho que já é de justiça, ao invés de ter que lutar por isso. Imagina um mundo transformado assim. Então essa é a esperança de Jesus, que está lá no Salmo 85, 10 a 13. Sigamos então por este caminho. Amém.